Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Robson Invest. E se você é um investidor assim como eu, focado em renda passiva, já deixe seu like e se inscreva no canal, que sempre estou postando conteúdo de qualidade, bem informativo e tenho certeza que irá agregar e muito na sua jornada de investidor. Hoje quero compartilhar com vocês um dos meus maiores aportes que eu fiz aqui na classe de fundos imobiliários na minha carteira, que atualmente já representa 39,4%. Quero aqui cada vez mais aumentar essa porcentagem de fundos imobiliários, porque assim eu consigo todos os meses aumentar o poder do meu aporte, que eu pego esses rendimentos e sempre acabo alocando esses novos rendimentos ou em ações ou também em fundos imobiliários. O total investido esse mês foi R$ 7.237. Acabei vendendo algumas ações da minha carteira que subiu bastante e aproveitando a queda que teve nos fundos imobiliários diante do cenário de deflação que foi em julho de 2022, a menor taxa da sua série histórica. Então esse patamar de juros de inflação baixa acaba impactando diretamente a fundo de crise. Eu acabei aproveitando essas posições que eu tinha já em alguns fundos e aumentando essas posições com as suas cotações que desabaram nesses últimos dias. E além disso, o pessoal já fica, será que no cenário de deflação é hora de vender fundos imobiliários? É hora de zerar toda a carteira e migrar para as ações que estão subindo bastante? Isso é uma dúvida comum dos investidores. Pessoal, nesses momentos são os momentos que nós investidores que pensamos sempre no longo prazo acabamos aumentando e muito a nossa base aí de cotistas em fundos imobiliários e também a nossa base de acionários em ações. É nesses momentos de turbulência que conseguimos comprar ótimos ativos a preços bem mais baratos. O primeiro fundo imobiliário que eu fiz o aporte foi o VGIP11, um dos fundos que eu já tinha em carteira, e aproveitei essas quedas recentes e adquiri mais 50 cotas ao preço de R$ 90,47. O VGIP11 é um dos fundos da minha carteira que entrou recentemente e o total investido foi R$ 4.523. Agora, comentando um pouco aqui sobre os motivos que me levaram a fazer esses aportes aqui, nada mais é porque as suas cotações aqui chegou a patamares históricos, chegando aqui a R$ 90. Então, nesse ponto aqui, eu achei muito interessante para a minha estratégia de investimento adquirir esse fundo imobiliário. Comentando um pouco aqui sobre o VGIP11, atualmente tem um dividend yield de 17,59%. Possa ser que esse dividend yield não irá ficar nesse patamar no longo prazo, mas podemos esperar aí no cenário de inflação normal, não no cenário de deflação, mas no cenário de inflação é de 8, 9%, podemos ver um dividend yield interessante aqui acima de 13, 14%, que já é muito interessante. Suas cotas desvalorizaram 7,85%, então não tiveram grande valorização. Já os seus rendimentos aqui, se compararmos um mês para o outro, caiu praticamente 42 centavos. Então, nesse cenário de deflação, é normal que fundo de crise sofra quedas nas suas cotações e que pagam menos rendimentos. Mas esse cenário, pessoal, não irá aí ficar se perpetuar no longo prazo, porque o Brasil sempre foi um país que teve inflação acima de 8, 7, 5, então sempre teve inflação positiva. Não foi um caso atípico, foi esse mês que a inflação veio negativa. E se pegarmos aqui a carteira de CRIs do VGIP11, é uma carteira muito interessante, com taxas altíssimas. Temos aqui IPCA mais 7%, IPCA mais 9%, IPCA mais 7%, tem aqui IPCA mais 12%. Então são vários títulos de renda fixa de CRIs atrelado à inflação e mais um cupom que você recebe. Então isso é muito interessante. Se pegarmos aqui a alocação por ativo, praticamente hoje o fundo investe quase 90% do seu capital em CRI e tem 10% em caixa para fazer novas alocações. Possa ser que esses 10% em caixa o fundo vá usar de outra forma, pegando os CRIs atrelado mais ao CDI e assim mitigando um pouco do seu risco que está atualmente todo em IPCA. A alocação aqui por indexador atualmente é 90% atrelado ao IPCA e tem 1% em GPM e 7,9% atrelado ao CDI. Então, basicamente, aí esse fundo está exposto à variação do IPCA. Se ela vir mais alta, provavelmente seus rendimentos venham maior, mas o investidor já tem que ter consciência que se a taxa de IPCA vir baixa um pouco, os seus rendimentos acabam caindo um pouco também. Se pegarmos aqui a taxa média da sua carteira, é uma taxa interessante, tem aqui IGPM mais 7%, você pega aqui o IGPM acumulado do período, mais um cupom de 7%. IPCA mais 7,6% e CDI mais 3,9%. Se pegarmos aqui a média da inflação do Brasil, que sempre foi acima de 5%, nós temos aqui um cupom de juros de 7,6%, mais a taxa do IPCA, ou seja, se a taxa do IPCA no ano for 5%, você receberá aí
12,6% é a taxa média dessa carteira de CRIs do VGIP11. Então essa é uma carteira muito interessante. Comentando um pouco aqui sobre o REC11 e o meu aporte, atualmente eu já tinha esse fundo também na minha carteira e acabei aumentando as minhas posições, cheguei ao patamar de 100 cotas no REC11, o VGIP11 também, já estou praticamente quase chegando às 100 cotas. O REC11 não caiu bastante nesse dia, então eu não cheguei a comprar ele a patamares bem mais baixos. Comprei aqui ao preço de R$ 94,45, que na minha opinião esse preço ainda continua interessante. O total investido R$ 2.703. Comentando um pouco aqui sobre o REC11, sobre a sua carteira, ele chegou aqui a bater os R$ 91,00, R$ 92 aqui, mas eu não consegui comprar ele a esses preços. Acabei adquirindo ele aqui a um pouco mais acima, mas mesmo assim essa compra minha foi muito interessante. Possa ser que nos próximos dias ele venha a cair, desabe um pouco mais, seus rendimentos zero, tudo pode acontecer, mas na minha estratégia até o momento, esse fundo imobiliário se encaixa muito bem. O valor patrimonial do REC11 atualmente é de R$ 95,45, seu PVP está de 0,99, então ele está negociando aí praticamente ao seu valor justo. Se pegarmos o número de cotistas atualmente, tem 172.375 cotistas, então já é um fundo relevante com uma base de cotista muito grande. E o dividend yield do REC11 também é interessante, acima de 15%. Lembrando, possa ser que esses rendimentos caiam um pouco a patamares de 13, 14, possa ser que isso aconteça, mas mesmo assim continua sendo um dividend yield interessante. Já os rendimentos do REC11, aqui o último rendimento anunciado foi de R$ 1,02 e o rendimento anterior de R$ 1,15. Então não teve toda aquela queda brusca que teve no VGIP11, que um mês anterior ele pagou R$ 1,42 e no mês seguinte ele pagou apenas R$ 1,00. Então não teve essa queda drástica nos seus rendimentos como teve o VGIP11. Então esse é um fundo mais protegido um pouco. Se pegarmos aqui atualmente a composição, distribuição de seus ativos é basicamente 93% em CRIs e tem uma pequena porcentagem aqui em cotas de fundos imobiliários e fundos com liquidez diária. Se pegarmos aqui a carteira do REC11, é uma carteira bem diversificada. Se pegar o seu maior CRI dentro de sua carteira atualmente é apenas 3,9% do seu PL e esses CRIs são basicamente todos atrelado ao IPCA e também tem alguns atrelados ao CDI. Já é um fundo mais diversificado em comparação com o VGIP11. Se pegarmos aqui a distribuição por indexador, podemos dizer que tem 47% atrelado ao IPCA, tem 30% atrelado ao IPCA sem variação negativa, ou seja, nesse cenário de deflação não impacta tanto os rendimentos do REC11, tem CDI 17%, IGPM e algumas outras classes de ativos. Se pegarmos aqui a distribuição de risco dos seus CRIs atualmente, é 35% de CRIs pulverizado e 65% de CRIs corporativo. CRIs corporativos são aqueles CRIs emitidos por grandes empresas com menor risco. CRIs pulverizados são aqueles CRIs emitidos por pequenas empresas com taxas maiores e também com mais risco, bem mais elevados. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.